E aí, Alves, tudo bem? Tá ok. Não tá saindo nada. Esperar um pouco e a gente começa. Boa noite, professor. Boa noite, Alves. Bem, Emerson. Boa noite, Boa Emerson. noite.
Boa noite, professor. Boa noite, rapaziada. Oba, boa noite. Tá ruim o Boa noite. microfone. Esperar só mais um pouquinho, tá, pessoal? Que hoje a gente vai começar um assunto novo. A questão lá do dimensionamento de cabos, tá? Praticamente nosso último assunto. Esperar só mais um pouquinho aí. O pessoal que está acostumado a entrar. E a gente já começa.
Bom, vamos lá então, pessoal. Boa noite aí novamente para quem eu não dei boa noite. Começando aqui a nossa aula de hoje. A aula de hoje, vamos chamá-la de aula 14, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês por quê. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Bom, a nossa última aula foi dia 26, né, quinta-feira passada. Não deixei nenhuma resolução de exercício para vocês. Eu criei a aula 13 por conta do Alisson. O Alisson está até aqui, né? Tá. E ele postou a prova dele, né, que estava faltando e, enfim, foi através dessa criação dessa aula 13, que eu não sei nem se aparece para todos ou apenas para o Alisson. Então, sendo assim, a gente vai pulando aqui da 12, indo agora, hoje, essa aula nossa de 1º de dezembro é a 14, tá bom? E o assunto que nós vamos falar nessa aula é referente à bitola do cabeamento, né? Todo esse cabeamento aí que nós já trabalhamos, a gente vai continuar fazendo a resolução desse exercício tipo, que é o exercício que nós temos aqui acompanhado desde o começo com a nossa apostila. E aí vamos propor alguns outros exercícios para vocês. Então, convido, né, vocês aí a prestarem atenção. Essa nossa aula aqui será referente a esse capítulo 8, que é o capítulo que diz respeito ao dimensionamento dos condutores. Que condutores? Os condutores dos circuitos. Nós terminamos uma das últimas aulas falando a respeito do agrupamento e da corrente que é determinada, como nós chamamos, aquela corrente de projeto, que é fazendo a correção em cima do fator de agrupamento, em cima dos circuitos. Agora o que nós temos que fazer é, em cima desses circuitos, nós vamos pegar esse gancho de exemplo aqui, a casa tipo, que a apostila nos propõe, é o dimensionamento desse cabeamento. Tá? Então vamos acompanhar aqui juntos o capítulo 8. Então vamos lá. Para encontrar a bitola correta, né, do fio ou cabo a serem utilizados em cada circuito, utilizamos a tabela a seguir. A gente vai ver aqui uma tabela abaixo que depende da posição que está esse cabo. Tá? É isso que a gente vai ver. Que também, claro, né, mais uma vez, tudo referenciando-se, né, através da NBR 5410. Em nosso exemplo do circuito 1, supondo que o teto seja de laje e que os eletrodutos serão embutidos nela, podemos utilizar condutores isolados ou cabos unipolares em eletrodutos de seção circular embutidos em alvenaria. Ou seja, o que está falando? Está falando que esse cabo está lá embutido na laje, tá? Então, sabendo-se que está embutido na laje, a NBR 5410, ela fala aqui que método que eu estou utilizando. Ela dá o nome aqui, B1, B1, B2 e por aí vai. E aí, dentre esses tipos aqui, do nosso exemplo que nós temos, o nosso método de referência, né, por estar se falando que está embutido na laje, é o B1, né? E o que esse B1 fala? Ele fala aqui, condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. O que nos interessa, né? A gente está falando que o nosso cabo está embutido em alvenaria, tá? Então a gente continua aqui. E aí vem aqui um asterisco que diz, se a altura do espaço for entre 1,5 e 20 vezes maior do que o diâmetro dos eletrodutos que passam por ele, o método adotado deve ser o B2. Se a altura for maior que 20 vezes, o método adotado deve ser o B1.
enfim, é apenas uma colocação, tá? Essa altura aí, ela está trabalhando aqui dentro, né, dos parâmetros aí que já foram colocados. Então não tem muitos problemas quanto a essa questão aí. Os condutores, né? Quem que são os condutores? São as fiações elétricas, tá? De que material que eles são feitos? Cobre, né? Lembra que a gente já falou dos condutores quando a gente falou lá dos elétrons, a corrente, né? O que é corrente, que são os elétrons ordenados. Eu preciso de um material que conduza bem esses elétrons, popularmente falando, se conduza bem a eletricidade. E um material que tem características de ter um preço acessível, ter uma maleabilidade adequada e ter uma boa condutividade elétrica, que é o principal que nós temos, é o cobre. Tá? Então, por isso que a gente vai ter aí a grande maioria aí dos condutores elétricos, aí, principalmente residenciais, em fios de cobre. Isolação em PVC. A temperatura no condutor, né, a temperatura máxima que esse condutor suporta, 70 graus Celsius. E a temperatura ambiente, né, de referência, a gente considera o 30 graus, uma temperatura ambiente de trabalho, e 20 graus se estiver enterrado no solo. Bom, então vamos lá. Aí vem aqui, a gente determinou lá que a nossa metodologia é o B1, né? Aí tem aqui métodos de referência que foram indicados na tabela anterior, né? Números de condutores carregados, né? Quem que são esses números de condutores carregados? A gente já vai ver aqui daqui a pouco. Capacidades de condução de corrente são aquela corrente que a gente descobriu lá nas aulas anteriores. E aí, em cima dessas informações, interpolando essas informações, a gente consegue chegar nas seções mínimas, né, que esse cabeamento tem que ter. Vamos seguir aqui com o exemplo que fica mais fácil de se explicar. Vamos lá. Circuito 1, né? Lembram lá o circuito 1 da nossa aula passada? Quem que era o circuito 1? Vamos ver aqui. Aqui a gente está só da corrente, né? Circuito 1. Aquela corrente que a gente achou aqui de projeto, 8, né? 8 amperes. Vem aqui, ó. Circuito 1. Gente, de novo aqui a forma de instalação, que é embutido, né? Isso está sendo igual para todos, né? Tanto que a gente definiu lá que é a B1 na tabela. A corrente corrigida, que é a que vai valer para a gente colocar aqui nessa tabela. E aí vem aqui, números de condutores carregados. Todos aí estão em 2, né? Menos a distribuição, que está considerando-se 3. Né? O que são esse número? O que é esse número de condutores carregados? Né? Esse número de condutores carregados é os fases e o neutro. Né? Então, por que aqui todos têm 2 e aqui o de distribuição a gente considera como 3, né? Vamos voltar aqui numa plantinha que a gente consegue enxergar isso. Aqui, ó. Aqui saindo, né, da ligação da rua para o meu QGD, né? Tenho 3 condutores energizados, né? 2 fases e um neutro. Os demais, eles têm as 2 fases ou uma fase e um neutro, né? Considerando-se assim o que a tabela fala aqui de quantidade de condutores carregados, né? Número de condutores carregados, 2 ou 3. Então, recapitulando aqui, né? Quase todos os circuitos eu tenho 2, que são uma fase e um neutro ou fase-fase para as tomadas de uso específico, exceto o de distribuição, que é a ligação lá do meu disjuntor geral, que já havíamos visto anteriormente, que era 50 amperes, que ele tem 3 condutores carregados, que são 2 fases e um neutro. Vimos isso agora há pouco aí na planta, né, do nosso exemplo tipo. Bom, agora
o que é mesmo o efeito dessa aula? Vamos lá, né? Eu estou falando aqui, circuito 1, já vimos que o método de referência é o B1, que ele está lá embutido, né, dentro da alvenaria. Já vimos a questão de condutores carregados, né? Esse circuito 1, quem que é esse circuito 1? A gente tem que lembrar também, né? Eu só vi ele aqui na questão do agrupamento. Mas quem que é o circuito 1? Iluminação social, né? 127 volts, atenção. Então, iluminação, ele está trabalhando com 2 condutores carregados, um neutro e um fase. Tá? Então, isso corrobora o que nós falamos aí agora há pouco. A corrente, já vimos lá a corrente do disjuntor desse circuito 8. E aí a seção nominal meio, né? Como que eu faço isso? Interpolando, né? Vamos lá. Então vamos lá. B1, quantos circuitos carregados eu tenho? 2 circuitos carregados. Capacidade de condução, 8 amperes. Cadê 8? Né? Eu tenho 8 aqui como se fosse 3, mas eu não tenho 8. Você vê aqui que do 9 já vai para o 11, né? Então o 8 está aqui. Então qual que é a bitola mínima que fala? Meio. Meio milímetro quadrado atende para colocar nesse circuito, a fiação desse circuito de meio milímetro quadrado, a bitola do cabo para fazer a ligação desse circuito, respeitando a corrente, né, do disjuntor lá, que nós já vimos, a corrente do disjuntor do circuito 1 de 8 amperes. Assim sucessivamente para os demais. Circuito 2 de 3, né? Também meio, né? A mesma questão, né? Porque eu não tenho 3 amperes aqui, né? Mas 3 é menor do que 9, né? Então, ele entra nessa bitola aí de meio milímetro quadrado. Vamos ver um aqui que tem uma corrente maior, né? Circuito 3, 2 condutores carregados também. Quem que era o circuito 3? Só para a gente saber do que a gente está falando. Circuito 3, pontos de tomada. Ele está dando lá uma corrente alta por conta que tem as tomadas de cozinha, né? Então são aquelas lá que trabalham com 600 volt-amperes e mais uma que estava trabalhando lá sozinha. E ele está em 127 volts, né? Por isso que deu uma corrente alta lá. Corrigindo, deu 21 amperes. Então vamos lá. Então são as tomadas da cozinha. Vimos lá que a corrente corrigida, que é a corrente que vai estar mesmo efetivamente trabalhando no nosso projeto, é de 21 amperes. 2 condutores carregados. E aí estamos aqui com uma bitola de 2,5. Vamos achar isso aqui, né? Então tem aqui o B1, né? B1, 2 condutores carregados, 21 amperes. Onde está 21 amperes? Eu não tenho 21, mas tem aqui. O mais próximo é 24, né? É o acima, sempre o acima que eu coloco, tá? E aí 2,5. Achamos aqui a bitola do cabo como 2,5 milímetros quadrados. Vamos ver aqui outros circuitos. O de 23, aqui é a mesma coisa, né? Oi? Desculpa tirar, falar senhor. Candidato, esses 2 condutores aí, fase e são 2 fases ou é fase neutra? Tem os 2 casos. Por exemplo, no circuito 3 que nós falamos, né? No circuito 3, ele é fase e neutro, porque eles são das tomadas de uso geral. Por exemplo, vamos achar um aqui que tem a tomada de uso específico. Eu não lembro o número do circuito. Deixa eu achar. É o 6. O 6? Deixa eu ver. Só ver também aqui.
Isso, que são os independentes, né? As tomadas de uso específico, ele também vai ser 2 circuitos energizados. Mas por quê? Vão ser 2 fases, né? Lembra que as tomadas de uso específico, ela não é fase neutra, ela é fase-fase. Agora, Certo. o único que eu estou falando que são 3 circuitos energizados é o quadro de distribuição. Por quê? Porque o quadro de distribuição são 2 fases e um neutro. E isso a gente conseguiu ver aqui, né? Lembra que eu tenho aqui o quadro, né, que vem lá da rua, entrando no meu quadro de distribuição. Olha a representação deles aqui, 2 fases e um neutro. Eu tenho 3 circuitos energizados. Certo. Então, quando eu falo de 2 circuitos energizados, eu posso estar falando das 2 situações. Ou 2 fases, que é o caso que a gente viu aí do circuito 6, que você bem colocou, que são 2 fases que são das tomadas de uso específico, ou de iluminação e tomada de uso específico. Só que aí, em vez de serem 2 fases, vai ser uma fase e um neutro, os 2 circuitos energizados. Ah, tá. Então, esse número de condutores carregados não entra o terra, não. Não, o terra não é considerado carregado. Até porque pode o terra ele é um cabeamento à parte e, em tese, não é para ele funcionar, né? Ele é um dispositivo de proteção. Se tiver alguma corrente perdida lá, ele consegue pegar o caminho do terra e ir embora, tá? Então ele é um dispositivo de proteção e ele não trabalha energizado. Essa é a concepção do que se fala aí de cabeamento energizado ou não. Por isso que a gente considera energizados apenas o fase e o neutro. E em alguns casos, quando se fala 2 energizados, vão ser 2 fases energizados, e em outros casos vai ser um fase e um neutro energizado. Ah, entendi. Certo? Tá ok, obrigado, professor. Nada. Bom, continuando aqui, né? Vamos pegar esse aqui, né, que tem 34 amperes, né, o circuito 4, 2 cabeamentos energizados, e aí 34 deu ali 6 milímetros, né, então eu vim aqui, B1, 2, acho aqui o 34, não tem 32, tem 41, 6 milímetros quadrados. E assim, né, sucessivamente para todos, né. O único que tem aqui diferente, só para a gente ver, é o de distribuição, que aí sim são 3 circuitos energizados, né, 50 amperes. Aí vamos ver aqui na tabela, né. 3 circuitos, ainda B1, né, 3 circuitos, 50, tem exatamente aqui 50, né, e aí tem aqui 10 milímetros quadrados. Aí guarde essa informação que tem mais uns pormenores aqui, né? Bom, aí visto isso... Professor, Oi. Sempre quando a gente for fazer esse cálculo aí pra gente achar essa bitola, é pela corrente calculada, né? Isso, tanto que aqui está falando, né? A corrigida, né? Na verdade. Isso. Que eu acho que eu dei um nome diferente para vocês, mas vamos voltar aqui, né? A gente tem a corrente de projeto e a corrente calculada. Não é a corrente calculada, é a corrente de projeto, que é a final. Aqui a apostila tem um erro, porque ela está falando aqui... Não, ela está certa. Corrente corrigida é a corrente de projeto, tá? Então é sempre com aquela corrente final que você já considerou o fator de agrupamento. Beleza, professor. Bom, vimos aí o da distribuição, né? 50 amperes, dando aí 10 milímetros quadrados, a bitola do cabo. E aí, legal, você calculou tudo isso, lindo, maravilhoso, não sei o quê.
E aí vem a NBR 5410 e ela te fala o seguinte. Tem até aqui, né? Porém, né? NBR 5410 determina seções mínimas para os condutores de acordo com a sua utilização, que devem prevalecer sobre o cálculo, né? Dessa tabela anterior à tabela 13. Por exemplo, iluminação, eu tenho que ter bitola mínima de 1,5 sempre de cabo. E força, o que é força? Né? É tomada. São os TUIs e as TUGs. Tem que ser pelo menos uma seção mínima de 2,5. Ou seja, esse circuito 1 e o circuito 2, que dizem respeito à iluminação, eu corrijo. Eu vou ter que corrigir a seção. Não é mais meio, é 1,5. Tá? Então aí vejam várias colunas que vocês vão estar criando aí nos exercícios que a gente vem fazendo. Aquelas colunas, inclusive eu vou deixar hoje um exercício para vocês em cima de um exercício de uma das aulas passadas nossa, né? Vocês vão criar a coluna aí da seção que foi achada e da seção utilizada, né? Por exemplo, aqui vocês acharam meio, só que tem que usar 1,5, né? A NBR determina isso. A 5410 ela faz esse adendo aí, esse parênteses aí que existem essas seções mínimas, essas bitolas mínimas que devem ser consideradas para iluminação e para força. O que é força, né? A NBR usa esse termo força como sendo as tomadas, tá bom? De 2,5, por exemplo, né? Então vamos pegar aí o circuito. Aí tem essa questão também, a gente não pode cair nessa tentação aí. Por exemplo, o circuito 4 aqui, o que é o 4? Não lembro, deixa eu ver. O circuito 4, ele é tomada, legal. Pontos de tomada, vários locais aqui, por aí vai. E aí, no que eu calculei e descobri aqui na tabela, eu cheguei em 6 milímetros quadrados. Está aqui o circuito 4, a gente chegou a 6 milímetros quadrados. Então, eu considero 6 milímetros quadrados, tá? A NBR fala que o mínimo é 2,5. O mínimo, ele usa essa palavra, a gente tem que tomar cuidado com isso. Fala aqui, ó, seções mínimas. Se o que a gente descobriu lá foi maior, mantém o maior, tá? Então, no caso aqui, para efeitos de projeto, o nosso circuito 4, ele vai ter cabeamentos de 6 milímetros quadrados, tá? A gente só faz essa correção para aquilo que deu menor. Como aqui no exemplo de iluminação meio, a gente considera lá a bitola de 1,5, que é o que a NBR pede. E aí vem a seção dos circuitos mínimas será, né? Aí já tem aqui fazendo as devidas correções, onde cabe-se correção e não corrigindo, onde não é necessário corrigir, como no circuito 4, por exemplo, que nós falamos. E aí vem a questão de distância, tá? E isso eu nem vou entrar nesse mérito por conta que vai muito do projeto do desenho, tá? Talvez o Paulo entre nessa questão desse mérito para vocês, mas a gente tem que ter comprimentos máximos do cabeamento desses circuitos por conta de função da queda de tensão, tá? Então, por exemplo, aqui, aí é uma outra NBR, a 6148, né? Ela fala assim, que a capacidade dos condutores, tá? A corrente que está circulando lá no meu circuito, a bitola desse cabeamento, e ela fala por tensão de 127 e 220, por tipo de eletroduto, se é um metálico ou não metálico, o comprimento máximo que esse cabeamento tem que ter. E aí a apostila me dá até um exemplo aqui. Deixa eu achar o exemplo, Caraná.
Ela fala aqui, ó. De acordo com a tabela, o comprimento máximo de um condutor de 10 mm² é 56 metros. Portanto, se o quadro do medidor estiver a 60 metros, é um exemplo que eles estão dando. Se o quadro do medidor ele estiver a 60 metros, ou seja, quem que está a 60 metros que eles estão falando? É esses dois aqui, ó. É uma situação hipotética que ela está falando, tá? Se esse quadro aqui tiver a 60 metros desse, o que acontece? É o que ele está falando aqui. Se o quadro do medidor estiver a 60 metros do quadro de distribuição, como na residência modelo, haverá uma queda de tensão significativa na entrada do quadro de distribuição. Então, qual que é a solução? A gente pega e utiliza um condutor de seção maior. Vamos voltar aqui nessa tabela. Por que isso, né? Se aqueles quadros lá, nós vimos, né? Nós vimos aqui já nessa tabela anterior aqui, o quadro de distribuição. O circuito da distribuição. Ele tem os seus cabos, tem uma bitola de 10 milímetros quadrados. Legal, porém, isso é válido apenas para até 56 metros de distância, tá? De comprimento de cabo. E aí o que eu estou falando aqui é que eu não tenho 56 metros, eu tenho 60 metros. Então o que é proposto a ser feito? É proposto a, em vez de se utilizar cabos de 10 milímetros quadrados, utilizar-se cabos de 16 milímetros quadrados, tá? Porque vejam que ele atende uma distância maior aqui, ele atende 64 metros, tá bom? Então nesse exemplo, nessa situação hipotética, pede-se para utilizar-se aí uma bitola posterior à que foi encontrada, no caso aí 16 milímetros quadrados, certo? Que talvez seja um pouco mais confuso, mas se tiverem alguma dúvida, perguntem aí. Bom, dando continuidade, né? Vamos ver aqui está falando de temperatura. Bom, e aí fala também das bitolas. Por enquanto a gente estava falando aí das bitolas do fase, tá? A gente fala aí dos demais condutores, o neutro e o terra, né? Qual que vai ser a bitola deles, né? A NBR 5410, de um modo geral, a gente utiliza a mesma bitola. A gente usa a bitola do fase, do neutro, do terra, a mesma bitola por circuito. Porém, a NBR 5410 ela permite a utilização de condutores de neutro e de terra com seção menor do que a obtida no dimensionamento dos fases. Por exemplo, se eu acho um fase de 35 milímetros quadrados, a seção do neutro pode ser de 25. Se eu tenho um fase de 50 milímetros quadrados, a seção do neutro pode ser de 25 milímetros quadrados. E assim sucessivamente, tá? Aqui não é 5, é 50. Tá? Porém, de um modo geral, como está falando aqui, normalmente uma instalação, todos os condutores do mesmo circuito têm a mesma seção. Tá? Isso daí é meio que padrãozão. Tá? Mas a NBR 5410 ela permite fazer essa questão aí de usar de bitola menor. Aqui é a mesma questão, só que para os terras, tá? Se eu tenho lá um fase de 25, eu posso usar um terra de 16, enfim, por aí vai sucessivamente com as demais bitolas aí. E por fim desse capítulo, né? Nós temos aí aquilo que a gente já falou lá atrás também, a questão da coloração dos condutores, né? Eu não posso ter os fios todos da mesma cor. E aí, uma pergunta que pode surgir na cabeça de vocês é falar, mas do que me resolve coloração?
Para efeitos práticos, nada, tá? Porque o conteúdo do cabo é o mesmo, é cobre, o que está externo é PVC, ele vai conduzir a eletricidade do mesmo jeito, enfim, para nada. Porém, a gente faz a nossa construção, e isso serve também não apenas para instalações elétricas, mas para outras questões dentro da área da construção civil. Nós fazemos não tão somente para nós, né? Não será somente nós que iremos atuar, não seremos somente nós que vamos estar mexendo nesses determinados conteúdos. Você está trabalhando no empreendimento de edifícios qualquer aí, e aí depois de 10 anos surge um problema na fiação elétrica de um desses apartamentos. Como que a pessoa lá vai saber se aquele fio que está passando lá ele é neutro, ele é terra, ele é fase? Ele tem que saber. Depois de 10 anos, você não está nem mais presente lá para poder fazer um auxílio. Como que a pessoa, para poder fazer uma manutenção, uma troca de cabeamento, seja lá o que for, ela vai saber o que são aqueles cabeamentos por circuito. E aí daí surge a norma, preconiza esse surgimento da coloração dos cabeamentos, justamente por conta disso, para que uma pessoa amanhã ou mais tarde vá fazer uma manutenção, vá mexer nesse cabeamento, seja por qual for o motivo, ela saber quem é neutro, quem é fase, quem é terra e por aí vai. E aí as cores determinadas são, para o terra, verde ou verde-amarelo. Tem aqueles fiozinhos trançados com duas cores. É mais comum você ver verde, tá? Esse verde-amarelo aí, meio difícil. Neutro, azul. Fase, qualquer cor, exceto as utilizadas anteriormente, né? Então, fase a gente pode usar branco, preto, né? Em geral aí você vê muito branco, preto. E retorno, utilizados em circuito de iluminação, vem preferencialmente a cor preta, tá? Então essas são as cores aí desse emaranhado aí de distribuição aí dos circuitos dentro da nossa instalação elétrica que nós devemos seguir. E aí o nosso capítulo 8 de hoje é isso. Dúvidas? Vou deixar alguns exercícios para vocês. Aproveitem para tirar as dúvidas. Professor, Sim. o senhor falando aí, eu tive uma dúvida no seguinte. Eu vejo vários sobrados que tem 2 banheiros, então, consequentemente, vai ter 2 chuveiros. Sabe qual é o padrão que vem da rua? É 10 milímetros. E para mim levar do meu relógio ao meu TGD é 10 milímetros. E hoje o chuveiro de 700 watts, eles pedem até um cabeamento de 6 milímetros. Como quando os dois ligam, não estoura, não cai disjuntor? Se juntando os dois vai dar 12 milímetros, vai dar acima do que vem o meu padrão de rua. Que em geral essa ligação ela é feita dentro... Você pode me corrigir se eu estiver errado, tá? Mas em geral essa ligação ela não é para ser feita emenda, né? O que você está falando aí é como se fosse uma emenda de cabo, né? Essa ligação ela é feita dentro lá do meu quadro de distribuição entre os polos. Então o que vem da rua, se ele vem da rua aí ou da distribuição para o meu quadro de luz, ele vem como 10 milímetros e liga num polo. O que sai desse polo aí vai lá para o meu chuveiro, aí já vai esse de 6 milímetros, e aí ele vai direto embora dessa forma. Então eu não faço uma emenda de cabos, que é o que me pareceu a sua pergunta. Não, professor. Oi? Não é tipo uma emenda. Por exemplo, se eu tenho um banheiro na parte de baixo da minha casa, que é um chuveiro que tem 6 milímetros de cabo, eu tenho um banheiro na parte de cima que é 6 milímetros de cabo, cada um no seu circuito. Mas no final ele vai ter que entrar no mesmo circuito que vem da caixa, né? Então eu vou estar utilizando esse cabo de 10 milímetros que vem da rua. Como que ele não aquece? Então, mas aí é o outro polo, né? E aí ele está dentro do disjuntor dele, quer ver? Deixa eu abrir aquele nosso material de apoio. Acho que dá para explicar no desenho que eles têm lá.
Bom, vamos lá. Eu tenho o que vem da rua, o que vem da minha distribuição, ele liga aqui nesse meu disjuntor aqui, que seria meu disjuntor geral, em um polo como 10. E no outro polo ele sai como 6. Se fosse, nesse caso aí, desse chuveiro elétrico, tá? Então, assim, o que ele está sendo alimentado aí, todos eles, um polo está vindo com esse cabeamento aí de 10. E aí a distribuição nesses ramais, né, vamos chamar de ramal aí, cada um desses outros circuitos, ele sai com o outro polo com a sua bitola dessa que nós vimos aí de cálculo necessária para que esteja a sua utilização. Não sei se fui claro. Entendi, sim, professor. Para mim foi. Beleza. E assim, é tudo dentro do quadro, né, que é feito essa questão, né? E aí isso sai também do escopo aí da nossa do nosso curso, porque nós não vamos ser eletricistas, né? E aí também até entra mais no escopo do colega eletrotécnico, tal, esse tipo de ligação e por aí vai. Porém, o que nos basta mesmo realmente saber é que não terei problemas aí de superaquecimento ou problemas do circuito em si trabalhando sobrecarregado. Ele é alimentado com esse cabeamento aí, com uma bitola maior, justamente porque ali está passando uma corrente maior, que é a corrente que vai, em tese, ser distribuída por todos os outros circuitos. Agora, o que vai dar continuidade disso daí, o outro polo desse meu disjuntor, ele já pode estar saindo com a bitola do cabeamento necessário para que esse circuito esteja em funcionamento. Que aí são essas bitolas, são essas correntes e essas bitolas aí que nós vimos na nossa aula de hoje. Até entendi, professor. A minha pergunta foi mais porque, como a gente vai projetar, já tem que pensar nessas coisas também, né? Que eu sei que não é a gente que vai fazer essa ligação, mas porém a gente que vai estar projetando essas ligações, né? Sim, tá certo, perfeito. E, enfim, acho que aqui olhando a carinha desse esquema aí fica um pouco mais claro isso daí. Ficou assim, ficou mesmo, professor. Outras perguntas? Professor, Sim. a gente só usa 3 condutores carregado na distribuição só? Que é fase neutro, né? Peraí, só um minuto, só que eu tô respondendo uma coisa aqui da escola também, só um minuto. Tá. Pode falar. A gente só usa 3 condutores carregado quando vem a distribuição, né? Porque as outras só são 2 mesmo, né? Ou é fase para fazer o 220 ou é fase neutro, né? Exato. Aqui Valeu. também fica claro de ver, né? Por exemplo, eu estou vindo aqui da distribuição lá da rua, fase e o neutro, os 3 carregados. Entrando aqui no meu disjuntor geral, e aí depois sai aqui uma fase, tem os seus barramentos aqui, o neutro que vai para o seu barramento, e aí os demais circuitos eles vão ter ou 2 fases, ou uma fase e um neutro. E aí são os outros 2 carregados que tem. Você vai ter 3 circuitos carregados se você tivesse uma ligação trifásica. Mas aí não é o caso nosso, a gente está trabalhando até bifásica. Beleza, professor. Valeu, obrigado. Nada. Demais? Nada? César, eu te mandei o negócio lá, entendeu? Demorei para mandar, mas... Enfim, mandei.
a resposta do que você me questionou. Entendi sim, professor. Entendi sim. Beleza. Depois eu vou mandar até outro vídeo desse assunto que você deu da última aula do questionário 11. Tá, aí você manda lá depois. Hoje eu gravei direitinho a aula. Foi bem aqui, ó. Falei que tem vida própria esse negócio aqui. Hoje ele tá funcionando bem. Então, eu vou jogar essa aula lá no canal do YouTube, na plataforma. Vou colocar uma atividade para vocês fazerem e entregarem a próxima aula. E aí, na quinta-feira, a gente parte da correção dessa atividade. E aí a gente já vai se caminhando aí mesmo pro final aí da disciplina. Temos aí a semana que vem e a próxima semana que será a avaliação. Certo? Certo, professor. Sem querer, eu mandei a presença lá já, tá? Não, pode mandar. Eu esqueci também de falar. Podem Eu mandar tava a digitando presença. aqui. Eu tava digitando para deixar no esquema aqui e acabei enviando. Não, mas já mandem já. Eu também tinha esquecido de falar. Valeu, professor. Bom, se não há mais perguntas, podem mandar a presença de vocês. E considero aí a nossa aula como essa aí do capítulo 8 dada. Perfeito, professor. Obrigado e boa noite. Então, uma boa noite aí para vocês e até quinta-feira. Beleza, professor. Valeu. As aulas cada dia mais interessantes, hein? Que bom. Valeu, boa noite, boa noite. Valeu, tchau, tchau. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Até quinta. É. Boa noite, pessoal. Alô.